O que fazer quando o paciente pergunta preço no seu direct? Oi, eu sou a doutora Juliana, sou cirurgia dentista, falo sobre marketing e odontologia nas redes sociais, já vai fazer 5 anos. E esse é o quadro Juliana Responde, onde eu respondo todas as perguntas que vocês me mandam nas caixinhas de pergunta e eu não consigo desenvolver elas lá no Instagram, porque o Instagram é 1 minuto só. Então se você não me segue no Instagram, eu vou deixar o Instagram aqui pra você me seguir e me mandar perguntas por lá, porque aqui a gente vai destrinchar mais essas perguntas. Então a primeira pergunta é: o que fazer quando o paciente pergunta o preço no direct? Doc, se você está atraindo um paciente que pergunta preço para você no direct, duas coisas podem estar acontecendo. Você não está com um posicionamento direcionado para um procedimento específico, onde você se coloca como autoridade, como uma pessoa que entrega resultados extraordinários, que o seu protocolo é diferente do protocolo da maioria dos dentistas, ou seja, não tem valor agregado no seu serviço. Para esse paciente, ele te vê como um executor, ou seja, se ele fizer uma limpeza com você, vai ser exatamente a mesma limpeza do que o dentista ali da esquina, que o dentista da outra esquina. Então você tem que começar a mostrar nas suas redes sociais o porquê que a tua limpeza ela é diferente da limpeza dos outros dentistas, porque a partir dali o paciente começa a ver valor no seu serviço. Ele vai entender que a sua avaliação é uma avaliação que vai resolver o problema dele, que vai deixar ele muito mais satisfeito com o resultado, que é uma limpeza diferente do que ele está acostumado. E como que você faz isso? Através dos seus conteúdos, tá bom? Então a primeira coisa é mudar o posicionamento que você tem. A segunda coisa é que talvez você também não tenha um procedimento foco, né? Profissionais muito generalistas, né? Um profissional que fala sobre um pouquinho de tudo nas suas redes sociais, também tendem a passar a imagem de que eles são muito mais executores, né, de procedimentos básicos do que especialistas de procedimentos específicos. Especialistas de procedimento específico foi ótimo. Enfim, especialistas com foco em procedimentos que vão agregar mais valor para esse paciente. Então, duas coisas para você ajustar aí no teu posicionamento. Segunda coisa, para você responder este paciente, eu sempre tento gerar uma conexão, né? Quando ele me pergunta, Juliana, qual que é o preço do clareamento? Primeiro eu falo, olá, fulano, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu sou a doutora Juliana, estou aqui para solucionar todas as suas dúvidas, tá bom? Mas, se você tem uma queixa, você poderia me falar sobre qual que é o seu problema, se é esse procedimento mesmo que vai solucionar esse problema, talvez eu possa te indicar outros procedimentos, porque aqui no consultório eu trabalho com um tratamento individualizado, tá bom? Qual que é a sua queixa para eu poder te ajudar? Então, primeiro, eu pego a queixa desse paciente, ele vai me contar o que ele se incomoda. Aí, às vezes, o paciente fala, ai, nossa, eu quero fazer um clareamento porque o meu dente, ele é amarelo e ele é pequenininho. Aí eu já falo assim, bom, são duas coisas que esse paciente, ele tem desconforto, né? E aí eu já puxo para esse lado, eu já falo assim, olha, fulano, já que você tem esses dois incômodos, eu indicaria um protocolo de tratamento diferente para você, que seria com o clareamento dental e com um recontorno estético, anatômico. E aí eu já mostro para ele que eu tenho conhecimento de outros tratamentos que vão agregar valor e solucionar o problema que ele está me trazendo. Então, essa solução que eu estou oferecendo para ele, tá bom? Não tem nada a ver com um procedimento específico, tem a ver com o meu planejamento. Então, eu me coloco no centro daquela negociação, eu me coloco no centro do desenvolvimento daquela conversa e o paciente já entende que, poxa, aqui tem alguma coisa diferente. Eu não vou chegar lá e só fazer o clareamento. Ela vai me indicar o tratamento ideal para o meu caso. Bom, e se ainda assim o paciente ficar te pedindo preço, tá bom? Passa uma base de valores para ele. Por quê? Doc, as pessoas, às vezes, elas precisam se planejar financeiramente. Isso já aconteceu comigo. Inclusive, eu já recebi pacientes que falaram assim, poxa, eu fiquei perguntando para outro dentista qual que era o valor e ele não quis me passar o valor no WhatsApp e eu acabei não indo porque eu fiquei com receio, né, de ser muito caro, de não caber no meu orçamento e eu perder o meu tempo e fazer o profissional perder o tempo dele. Então, tem pacientes que têm esse receio também. Então, como que eu faço lá no consultório? Eu passo uma base de valores, eu falo assim, olha, vai ficar entre estes valores, dependendo do plano de tratamento que você tem, né? Que você vai precisar para resolver esse problema. Isso já me resolve bastante, mas antes eu elevo bastante o grau de consciência desse paciente. Não é só você chegar e falar, o base de valor é esse aqui. Não, não faça isso. Traga esse paciente, porque se esse paciente ele tem um problema e ele te perguntou o valor, é porque ele quer uma solução. E você, nesse momento, é sua obrigação, tá bom? De elevar o grau de consciência sobre o seu tratamento, o seu produto, porque o paciente ele não é obrigado a saber o porquê que você é diferente. Mas você sim é obrigado a mostrar pra ele o porquê que você é diferente, tá bom, Doc? Vamos para a próxima pergunta. Gente, mas que lapada que foi essa resposta, né? Nossa, um vídeo no YouTube é uma humilhação misteriosa. Gente, às vezes eu sou direta demais, tá? Posso parecer grosseira,
mas é o pé na bunda que empurra vocês pra frente, tá bom? Eu quero bem de vocês, eu quero que vocês entendam como é que funciona o jogo da odontologia, o jogo do mercado, e é por isso que eu falo as coisas e, enfim, se alguém se... Como é que é a palavra? Se alguém se ofendeu, peço desculpas. Vamos para a próxima pergunta. É melhor você ter um perfil profissional, pessoal, ou você mistura os dois? Doc, vamos lá, ó. Você tem que entender uma coisa, a venda acontece no relacionamento. Se a venda acontece no relacionamento, é mais fácil você vender para uma pessoa que não te conhece, que nunca te viu na vida, ou uma pessoa que já estudou com você na escola, uma pessoa que é seu vizinho, um amigo do teu primo que já foi na tua casa uma vez, duas vezes, aquela pessoa que você conheceu numa viagem e acabou seguindo no Instagram. Essas pessoas, elas já conhecem você, entendeu? Então é muito mais fácil delas se transformarem em seu paciente. Aqui pensa comigo, você tem o seu perfil pessoal já, tá bom? Que eu sei que você tem Instagram. E você quer fazer um perfil profissional, mas você não sabe se você faz outro perfil ou se você profissionaliza o seu perfil. Eu entendo sua dúvida, mas você tem que entender que a venda acontece no relacionamento. E é muito mais fácil você vender para uma pessoa que já te conhece, que já estudou com você em algum momento da vida, que é amigo do teu primo, que é da tua família, que é teu vizinho, que enfim, que tem algum tipo de relacionamento com você, do que para uma pessoa que não te conhece. Ou seja, se você fizer um perfil profissional do zero, você vai ter que levar pessoas para lá. E vai alcançar outras pessoas que às vezes não te conhecem. Então, aquele perfil, para ele converter, vai ter muito mais trabalho do que se você profissionalizar um perfil que já tem pessoas que te conhecem, que você já pode criar relacionamento com elas e elas podem ver você como uma possível solução para os problemas que elas têm. Então, ficou na dúvida entre profissionalizar o seu perfil pessoal e ter um perfil profissional do zero? Profissionalize o seu perfil pessoal, porque você vai ter muito mais resultados, principalmente com captação de pacientes, tá bom? Juliana, quando você começou a alugar, você saiu direto da Pop e alugou o seu próprio consultório de uma vez? Não, tá bom, Doc? Eu não simplesmente joguei tudo pro alto na clínica Pop, na clínica de convênio e comecei a atender no meu consultório. Foi tudo uma construção e eu não indico que vocês façam isso, tá bom? Porque assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E quando a gente tá começando, querendo ou não, eu não tinha tanto fluxo de pacientes assim. Então, pra mim ainda valia a pena trabalhar na clínica Pop, trabalhar no convênio, porque era um fixo que eu tinha ali. E fora que eu também tava me desenvolvendo como profissional, né? Eu tava tendo um fluxo muito alto de pacientes, então eu tinha muitas oportunidades de me desenvolver tecnicamente, então aplicar determinado protocolo, vender, fazer os procedimentos mesmo para eu ficar boa, né, manualmente, para eu conseguir ficar mais ágil, para quando eu estiver na minha clínica particular, né, que agora, graças a Deus, eu estou, eu poder ter toda essa agilidade, eu poder entregar um serviço cada vez melhor para o meu paciente, tá bom? Então foi assim, eu me formei, eu já entrei na clínica Pop, já entrei na clínica de convênio logo de cara, e aí eu ia todos os dias da semana, basicamente, pra clínica Pop, pra clínica de convênio, e um dia na semana, que começou aos sábados, tá? Que era o dia que eu tinha livre, eu comecei a atender os meus pacientes particulares, e foi a partir dali que começou a dar certo, que eu comecei a ver que eu focando no meu Instagram, eu focando na minha divulgação, eu conseguiria encher cada vez mais a minha agenda e sim sair da clínica Pop, sair da clínica do convênio com muito mais conforto e segurança, tá bom? E me planejei financeiramente para fazer tudo isso também, usando o dinheiro que eu ganhava na clínica Pop e na clínica de convênio, tá bom? Era uma época que eu trabalhava demais, que eu ficava extremamente cansada porque eu gravava conteúdo aos finais de semana, então o dia que eu não tava atendendo era o domingo e era o dia que eu gravava conteúdo pra postar durante a semana, porque durante a semana de segunda a sexta eu tava lá na clínica Pop das 8 da manhã até as 6, tá bom? Era o meu último horário, era das 6 horas, às vezes às 7 que eu agendava paciente também. Mas, assim, posso dizer pra vocês que todo esforço vale a pena, porque quando você tá no seu cantinho, com os seus pacientes, fazendo a odontologia que você sempre sonhou em fazer, acho que é uma coisa que não tem preço, né? Tem valor mesmo, e é muito importante a gente sempre buscar isso pra nossa carreira, tá bom, Doc? Como fazer para arrumar um emprego em uma clínica boa e não na clínica Pop, na clínica de convênio? Bom, vamos lá. Essa pergunta sempre aparece pra mim. Quando a gente se forma, a maior oferta que a gente tem de emprego é de clínica Pop, é de clínica de convênio. E dá sim pra você trabalhar como recém-formado, aprender bastante ali e depois ir embora, tá bom? Dá pra você fazer isso. Porém, se você quer ir pra uma clínica mais alto padrão, pra você aprender mais, né? O que eu vou indicar pra vocês são coisas que eu fiz também, porque quando eu me formei,
Eu também comecei numa clínica muito boa, acabei ficando pouco tempo lá, mas porque era muito longe da minha casa, só por isso, gente, juro. Eu levava 3 horas pra chegar, então assim, era muito cansativo. Mas o que me diferenciou foi as minhas redes sociais. Então, a dona do consultório, ela viu o meu perfil, ela viu como eu tinha esse dom de comunicação e ela me chamou pra trabalhar lá porque ela queria que eu produzisse os conteúdos da clínica. E também fosse clínica geral lá, porque ela também já estava ampliando a equipe dela. Então foi muito massa isso, sério. Foi uma coisa assim que me colocou na frente de muita gente, porque ela não fez nem processo seletivo, entendeu? Então ela literalmente me mandou mensagem e falou que queria que eu participasse da equipe dela por conta da minha destreza com as redes sociais. Então esse é um diferencial muito grande que você pode oferecer para se colocar dentro desses ambientes que são clínicas de alto padrão, que são clínicas que vão te ensinar muito além do que só executar os tratamentos, tá bom? Então elas vão te ensinar encantamento do paciente, eles vão ensinar como conversar com o paciente, como fazer um plano de tratamento, como apresentar esse plano de tratamento, tá? Então foi maravilhoso, assim, eu sou muito grata nessa época, foi muito bom mesmo. Mas depois, como era muito longe da minha casa, né, eu tive que sair e comecei a trabalhar só em clínica pop mesmo. Mas é isso, tá bom, gente? Outra coisa também que é importante, networking. Se você não conhece as pessoas pra te colocar nos lugares certos, pra conhecer as pessoas certas, você não tem nada. E na odontologia é tudo QI, ou seja, quem indica. Então faça boas conexões na faculdade, faça estágios que vão te colocar em conexão com pessoas legais, com pessoas que sabem o que estão fazendo na odontologia. Peça estágio, seja humilde, seja educado, queira estar nesses ambientes, mas pra aprender, tá bom? Não pra atrapalhar. Tem gente que acha que sabe tudo, que manda nas coisas e é só um estudante de odontologia. Gente, a humildade é o traço mais bonito que o ser humano pode ter. Então, engulam aí essa pílula de humildade e vai atrás, entendeu? Vai aprender com as pessoas que já estão mais na frente que você. Aprenda com pessoas que estão nos lugares que você gostaria de ocupar, tá bom? É melhor trabalhar em consultórios de terceiros ou alugar uma sala sendo recém-formado? Vamos lá, gente. Eu vou ser bem sincera com vocês nessa. Assim, dá pra você fazer as duas coisas, tá bom? Uma coisa não anula a outra. Você pode trabalhar em clínicas de terceiros e você pode alugar um consultório. Só que, quando a gente é recém-formado e vai direto abrir um consultório, na minha visão, falta ainda a experiência clínica, falta ainda aquele molejo com o paciente, aquela coisa de você apresentar o tratamento, de vender para o paciente, de atender o paciente, entendeu? Porque quando você começa sozinho, você não vai ter um alto fluxo. Quando eu comecei na minha clínica, no meu consultório alugado, tá? Era assim, eu tinha 2 pacientes no dia, 3 pacientes no dia, então era um fluxo muito baixo. E pra você ficar bom, pra você se desenvolver, o ideal é que você faça muitas vezes até você se tornar uma pessoa que tem prática naquilo e que vai conseguir fazer isso com os pés nas costas, entendeu? Então o que eu indicaria pra você? Começa atendendo 2 vezes, 3 vezes na semana numa clínica que pelo menos tenha um fluxo bom pra você treinar, pra você se desenvolver como profissional, mas é sagrado que você tenha um dia na sua semana pra você atender os seus pacientes que vêm do seu Instagram, que são pacientes conhecidos teus, para você começar a ter a sua cartela própria de pacientes, tá bom? Até a partir do momento que você vai ver que não vale mais a pena estar nos consultórios de terceiros, que vale mais a pena você ter o seu próprio consultório, que foi isso que aconteceu aqui comigo, tá bom? Se vocês querem que eu traga um vídeo só da minha trajetória, como que foi a minha história, como que eu comecei na odontologia, como que eu saí da clínica pop, como que eu comecei a alugar, como que eu comecei o meu consultório, comenta aqui pedindo esse vídeo que eu trago pra vocês. E se você quer me mandar uma pergunta, me segue lá no Instagram que eu sempre abro caixinha de perguntas e é de lá que eu tiro todas as ideias de perguntas daqui, tá bom? E um beijo, até o nosso próximo vídeo.